Parashá Vaikra. O nome da Parashá. Vaikra quer dizer Ele chamou, como consta no versículo inicial de nossa Parashá. Ele chamou Moshe. Rashi explica: toda vez que Deus se comunicou com Moshe, seja através da expressão Ele falou, ou Ele disse, ou até mesmo Ele ordenou, isto sempre foi precedido por Deus chamando Moshe pelo seu nome, pois chamar é uma expressão de afeto. Em outras palavras, Rashi nos ensina aqui que quando Deus convoca Moshe, ele não somente assim o fazia para chamar a atenção de Moshe, mas, mais importante, esta era uma expressão de afeto. Antes de Deus falar palavras de Torá a Moshe, ele expressava sua afeição por ele. Isto nos ensina que o afeto de Deus por Moshe e, da mesma forma, seu afeto por todo judeu está mais enraizado na essência de Deus do que até mesmo a própria Torá. Isto, no entanto, se apresenta com um problema. Quando nós lemos o final de nossa Parashá, que fala sobre o pecado da desonestidade, pois se a mensagem de Vaikra é a proximidade e afeição que Deus sente por todo judeu, então por que nós vemos que a Parashá termina discutindo o pecado? Algo que distancia o judeu de Deus? Na verdade, porém, o final de nossa Parashá não fala de pecado, mas sim de techuvá, arrependimento, ou melhor, retorno. Pois, quando um judeu transgride uma das mitzvot da Torá e depois decide retornar a Deus, nós testemunhamos que esta pessoa mantém uma conexão profunda com Deus, até mesmo quando sua conexão externa com a Torá foi cortada. E foi esta conexão mais profunda que a motivou a se arrepender. Assim, em uma análise final, este é o fim perfeito para uma Parashá que apresenta o amor incondicional de Deus a um judeu. Pois é precisamente por causa da conexão com Deus inerente a cada judeu que ele pode retornar ao seu Criador até mesmo quando sua relação via Torá foi temporariamente interrompida. Baseada em Likutei Sihot 7, página 24 a 26. As oferendas voluntárias. Ele chamou Moshe afetivamente. Deus disse a ele, sozinho, de dentro da tenda da reunião, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes o seguinte: quando um homem de entre vocês trouxer uma oferenda voluntária a Deus, você deverá trazer seu sacrifício de animais domésticos, de gado, que não tenha sido adorado como ídolo, ou de rebanhos, que não tenha sido usado para rituais pagãos, e daqueles que não tenham matado pessoas. A oferenda queimada de gado. Se o sacrifício dele é uma oferenda queimada tomada de gado, ele deve trazer um animal macho perfeito, sem defeitos. Se a pessoa não trouxer a oferenda que prometera, ela deve ser forçada até trazê-la por livre-arbítrio à entrada da tenda da reunião. Se a oferenda é trazida diante de Deus no templo sagrado e não em um altar privado, ele apoiará suas mãos sobre a cabeça da oferenda queimada e a oferenda queimada então será aceita por Deus como uma expiação por ele. Ele terá permissão para abater o novilho diante de Deus, no pátio do templo, mesmo se ele não for um sacerdote. Mas, deste momento em diante, os filhos de Arão, o sacerdote, deverão dar andamento aos procedimentos. Os sacerdotes trarão sangue em um receptáculo,
salpicando o sangue sobre a parede do altar por todos os 4 lados do altar, que está em frente à entrada da tenda da reunião. Ele deverá esfolar a oferenda queimada e cortá-la nos pedaços prescritos. Os filhos de Arão, o Cohen, colocarão fogo sobre o altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Os filhos de Arão, os Kohanim, sacerdotes, então arrumarão os pedaços cortados do animal, a cabeça e as gorduras sobre a lenha que está sobre o fogo do altar. Antes, no entanto, os órgãos internos e as pernas deverão ser lavados com água. O sacerdote, então, queimará todas as partes do animal sobre o altar, com a intenção específica de que se trata de uma oferenda queimada, que foi abatida especificamente como uma oferenda de fogo, um aroma agradável a Deus. A oferenda queimada de carneiros e cabras. Se a oferenda é trazida de rebanhos, de ovelhas ou cabras, como uma oferenda queimada, deve-se oferecer um perfeito animal macho sem defeitos. Se a oferenda é trazida diante de Deus no templo sagrado e não em um altar particular, ela deve ser abatida no lado norte do altar. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, salpicarão seu sangue na parede do altar em torno dos 4 cantos do altar. O animal será cortado em pedaços prescritos e o sacerdote os arrumará, junto com a cabeça e suas gorduras. O sacerdote arrumará os pedaços sobre a lenha, sobre o fogo do altar. Ele deverá lavar primeiro os órgãos internos e pernas com água. O sacerdote, então, oferecerá todas as partes do animal, queimando-as sobre o altar, com a específica intenção que se trata de uma oferenda queimada, que foi abatida especificamente com uma oferenda de fogo, um aroma agradável a Deus. A oferenda queimada de pássaros. Se a oferenda para Deus é de um pássaro, das rolas maduras ou dos pombos jovens devem ser trazidos. O sacerdote deve trazê-lo para o altar e degolará sua cabeça com a unha e o queimará sobre o altar. E antes de o pássaro ser queimado, seu sangue deverá ser derramado sobre a parede do altar. Ele removerá o papo do pássaro, que contém resíduos junto com seus intestinos, e o lançará diretamente a leste do altar, próximo de onde estão as cinzas. Ele partirá com as mãos o pássaro por suas asas, sem rasgá-lo completamente pela metade. O sacerdote, então, o queimará sobre o altar, sobre a lenha que está sobre o fogo, especificamente com a intenção de ser uma oferenda queimada, especificamente abatida como uma oferenda de fogo, que é um aroma agradável para Deus. A oblação, oferenda refeição. Se um indivíduo pobre promete trazer uma oblação, oferenda refeição a Deus, sem especificar que tipo de oblação ele deseja trazer, sua oferenda deve consistir de farinha fina de trigo cru. Mesmo que ele não seja um sacerdote, ele poderá cumprir a exigência de derramar óleo de oliva sobre toda ela e colocar olíbano em parte dela. Ele atrará ao sacerdote os descendentes de Arão, e ali mesmo na área em que os que não sacerdotes podem ficar, o sacerdote pegará na mão de lá 3 dedos cheios de farinha fina de trigo e do óleo, deixando de lado todo o olíbano. O sacerdote então queimará a porção e o olíbano sobre o altar,
com a intenção específica de ser uma oferenda de fogo, de modo que quem a trouxe será lembrado positivamente diante de Deus. Um aroma agradável para Deus. O restante da oblação pertencerá a Arão e seus descendentes. Ela é sua propriedade mais sagrada. Somente depois da porção e do olíbano terem sido colocados sobre o altar das oferendas de fogo para Deus. A oferenda assada. Se vocês prometerem trazer uma oblação assada no forno, ela consistirá de bolos não levedados, feitos de farinha fina de trigo misturado com azeite, ou de biscoito de não levedados, saturada com azeite. A oferenda de frigideira. Se o seu voto é trazer uma oferenda frita de frigideira, ela será feita de farinha fina de trigo misturada com azeite, e ela permanecerá não levedada. Antes de ela ser removida, parta em pequenos pedaços e derrame azeite sobre eles. É uma oferenda-refeição. A oferenda frita na panela. Se o seu voto é trazer uma oferenda-refeição, oblação frita na panela, a qual está no templo, ela será feita de farinha fina de trigo no azeite. Leis referentes a todas as oblações, oferendas-refeição. Vocês devem assim trazer uma oblação, que pode ser de qualquer um dos tipos mencionados acima, para Deus. Ela será apresentada ao sacerdote e o sacerdote a trará próxima ao altar, tocando seu canto sudoeste. O sacerdote, então, separará da oblação a porção de 3 dedos cheios e a queimará a porção e o olíbano sobre o altar, de modo que quem trouxe a oferenda será lembrado positivamente diante de Deus. Ela é uma oferenda de fogo, um aroma agradável para Deus. O restante da oblação, então, pertence a Arão e seus descendentes. É uma propriedade mais sagrada. Somente depois da porção e do olíbano terem sido colocados sobre o altar, como oferendas de fogo para Deus. Não faça qualquer oblação que é oferecida a Deus de massa levedada. Isto porque vocês não podem queimar nenhum levedo e nenhum mel como uma oferenda de fogo para Deus. Embora vocês possam trazer figos e tâmaras, a fonte do mel como os primeiros frutos para Deus, e vocês possam trazer alimento fermentado como os 2 pães em Shavuot, eles não podem ser oferecidos sobre o altar como um aroma agradável para Deus. Toda oblação deverá ser temperada com sal. Não omitas de colocar o sal de suas oblações por causa da aliança que Deus fez durante os 6 dias da criação, de que o sal deveria estar sempre no altar. O sal deverá ser oferecido em todas as oferendas queimadas e nas partes queimadas no altar, proveniente de qualquer tipo de oferenda. A oferenda do Homer. Quando trouxer uma oferenda-refeição dos primeiros grãos para Deus, deverá trazer os primeiros e mais frescos grãos de cevada, assados em fogo, e então moídos numa farinha grosseira, como a oblação de seus primeiros grãos. Coloque azeite e olíbano sobre ela. É uma oblação, oferenda-refeição. Então, o sacerdote tirará uma porção de sua farinha e de seu óleo, bem como seu olíbano, e queimará isso no altar, de forma que quem a trouxe será lembrado positivamente diante de Deus.
é uma oferenda de fogo. A oferenda de paz de gado. Se seu sacrifício é uma oferenda de paz, então, se ele o traz do gado, ele deve trazer um macho perfeito, sem defeitos, ou uma fêmea diante de Deus. Ele apoiará suas mãos sobre a cabeça do sacrifício e o abaterá à entrada da tenda da reunião. Os sacerdotes, que são descendentes de Arão, salpicarão seu sangue sobre todos os lados do altar. Da oferenda de paz deverá ser apresentada uma oferenda de fogo para Deus, composta de camada de gordura que cobre os intestinos, toda a gordura presa ao estômago, os 2 rins, juntamente com a gordura sobre eles, junto com as ilhargas. Também o diafragma será removido e uma parte do fígado quando retira os rins. Os descendentes de Arão queimarão isso sobre o altar, após colocar a oferenda queimada que está sobre a lenha sobre o fogo. É uma oferenda de fogo, um aroma agradável para Deus. Oferenda de paz de carneiros e cabras. Se o sacrifício para uma oferenda de paz a Deus é tirado de rebanhos, pode também ser oferecido um animal macho ou fêmea, perfeitos, sem defeitos. Se um carneiro é trazido como sacrifício, ele o trará diante de Deus. Ele apoiará suas mãos sobre a cabeça do sacrifício e o abaterá em frente à tenda da reunião. Os descendentes de Arão, então, verterão seu sangue sobre todos os lados do altar, usando um receptáculo. De sua oferenda de paz, ele apresentará uma oferenda de fogo a Deus, composta de sua parte escolhida, isto é, o rabo inteiro, que deve ser separado logo acima dos rins, a camada de gordura que cobre os intestinos, toda a gordura presa ao estômago, os 2 rins, junto com a gordura sobre eles, junto com as ilhargas. Também o diafragma será removido, e uma parte do fígado ligada a ele, quando os rins forem retirados. O sacerdote os queimará sobre o altar para serem consumidos como uma oferenda de fogo para Deus. Se a oferenda for de uma cabra, ele a trará diante de Deus. Ele apoiará suas mãos sobre sua cabeça e o abaterá diante da tenda da reunião. Os descendentes de Arão então salpicarão seu sangue sobre todos os lados do altar. De seu sacrifício, ele deverá trazer uma oferenda de fogo para Deus, composta de a camada de gordura que cobre os intestinos, toda a gordura presa ao estômago, os 2 rins junto com a gordura sobre eles, que está sobre as ilhargas, e o diafragma, a parte do fígado próxima a este, serão também removidos ao retirar os rins. O sacerdote os queimará sobre o altar, o alimento de fogo, um aroma agradável para Deus. Gorduras e sangue proibidos. Todas as gorduras internas acima mencionadas são um sacrifício para Deus. Assim, vocês não comerão tais gorduras ou qualquer sangue. Este é um estatuto eterno para todas as suas gerações, em todos os lugares onde vocês viverem. A oferenda de pecado. Deus falou a Moshe dizendo-lhe: fala ao povo de Israel dizendo: quando um indivíduo comete um pecado inadvertidamente,
transgredindo qualquer um dos mandamentos proibitórios de Deus, que são punidos com a excisão da sua alma, para uma transgressão intencional, ou se ele faz até mesmo uma parte de um desses pecados, ele deverá trazer uma oferenda de pecado. A oferenda de pecado do sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote ungido comete uma transgressão, trazendo culpa sobre o povo, então deverá trazer um novilho perfeito, sem defeito, de 3 anos, como uma oferenda de pecado a Deus por seu pecado cometido. Ele trará o touro diante de Deus à entrada da tenda da reunião e apoiará suas mãos sobre a cabeça do touro. Ele então abaterá o touro diante de Deus. O sacerdote ungido pegará o sangue do touro e o trará para dentro da tenda da reunião. O sacerdote molhará seu dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante de Deus, em direção da cortina divisória no santuário. O sacerdote então colocará parte do sangue sobre os chifres do altar, usado para incenso, que está diante de Deus na tenda da reunião. Ele então derramará todo o restante do sangue do touro sobre a base do altar, usado para os sacrifícios queimados, que está à entrada da tenda da reunião. Ele separará dele toda a gordura do touro da oferenda de pecado, a gordura sacrificatória, o que recobre os intestinos e toda a gordura presa aos estômagos. Os 2 rins, juntamente com a gordura que está neles, sobre os flancos. Ele também removerá o diafragma e um pouco do fígado que está ligado a eles, quando ele remover os rins. Assim como é retirado do novilho, sacrificado como oferenda de paz. O sacerdote então queimará estas partes sobre o altar, usado para oferendas queimadas. Ele então tirará a pele do touro, toda a sua carne, sua cabeça, suas pernas, assim como o alimento em seus intestinos. Todo o touro assim será removido para um lugar ritualmente puro, fora do acampamento, isto é, para onde as cinzas do altar são depositadas. Ele será queimado sobre a lenha no lugar onde as cinzas são depositadas, mesmo que não haja cinzas ali. A oferenda de pecado comunal. Se toda a comunidade de Israel, juízes, Sanhedrin, comete um erro e determinar que um ato de fato punível com a exclusão da alma é permissível, e o fato não foi detectado pelos olhos da congregação, e ela seguir o Sanhedrin e violar qualquer um dos mandamentos proibitivos de Deus, deste modo, incorrendo em culpa, então, quando a transgressão que eles cometeram se tornar conhecida, a congregação deverá trazer o novilho como uma oferenda de pecado. Eles devem trazê-lo diante da tenda da reunião. Os anciãos da comunidade apoiarão suas mãos sobre a cabeça do touro, diante de Deus, e um deles deverá abater o touro diante de Deus. O sacerdote ungido trará parte do sangue do touro para a tenda da reunião. E, molhando seu dedo no sangue, o sacerdote o aspergirá 7 vezes diante de Deus, na direção da cortina divisória da separação. Ele então colocará parte do sangue sobre os chifres do altar que está diante de Deus na tenda da reunião. Ele derramará o restante do sangue sobre a base do altar, usado para oferendas queimadas que está na entrada da tenda da reunião. Ele então separará toda a sua gordura sacrificatória e a queimará sobre o altar.
Com relação aos detalhes sobre o que deve ser separado, ele deverá fazer com este touro exatamente como foi feito com o touro da oferenda de pecado do sumo sacerdote. Ele deverá fazer exatamente o mesmo com este. O sacerdote assim fará expiação pela comunidade de modo que eles serão perdoados. Ele removerá o animal para um lugar fora do acampamento e o queimará como foi queimado o primeiro, mencionado animal pelo sacerdote ungido. Esta é a oferenda de pecado comunal. A oferenda de pecado para o rei. Se o líder judeu comete um pecado por inadvertência, violando qualquer um dos mandamentos proibitivos de Deus, ele incorrerá em culpa. Quando ele se aperceber do pecado que cometeu, deverá trazer um cabrito perfeito, sem defeitos, como um sacrifício. Ele apoiará suas mãos sobre a cabeça do cabrito e o abaterá diante de Deus, no lugar em que as oferendas queimadas são abatidas. Se esta oferenda for abatida com a intenção específica de ser uma oferenda de pecado, então ela é uma oferenda de pecado válida. O sacerdote pegará um pouco do sangue da oferenda de pecado com seu dedo e o colocará sobre as protuberâncias do altar, usado para oferendas queimadas. O restante do sangue será derramado sobre a base do altar, usado para oferendas queimadas. Toda a gordura sacrificatória será queimada sobre o altar, assim como a gordura da oferenda de paz. O sacerdote, assim, fará expiação pelo seu pecado e ele será perdoado. A oferenda de pecado para pessoas comuns. Se um indivíduo comum da terra comete uma transgressão por inadvertência, violando qualquer um dos mandamentos proibitivos de Deus, ele incorre em culpa. Então, quando ele se aperceber da transgressão que cometeu, deverá trazer uma cabrita sem defeitos, como sua oferenda pelo pecado que cometeu. Ele apoiará suas mãos sobre a cabeça da oferenda de pecado e trará a oferenda de pecado abatida, no mesmo lugar em que a oferenda queimada é abatida. O sacerdote pegará parte do sangue dela com seu dedo e o colocará sobre as protuberâncias do altar, usado para oferendas queimadas, derramando todo o restante do sangue na base do altar. Ele removerá toda a gordura sacrificatória, como fez com a gordura da oferenda de paz. E o sacerdote a queimará sobre o altar, como um aroma agradável para Deus. O sacerdote assim fará expiação pelo indivíduo, e ele será perdoado. Se ele trouxer um cordeiro como uma oferenda de pecado, será uma fêmea perfeita, sem defeitos. Ele apoiará suas mãos sobre a cabeça da oferenda de pecado e a abaterá no mesmo lugar em que a oferenda queimada é abatida, com a intenção específica de que é uma oferenda de pecado. O sacerdote pegará parte do sangue da oferenda de pecado com seu dedo e o colocará sobre as protuberâncias do altar, usado para oferendas queimadas, derramando todo o restante do sangue sobre a base do altar. Ele removerá toda a sua gordura sacrificatória, assim como removeu toda a gordura do cordeiro trazido como oferenda de paz. E o sacerdote a queimará sobre o altar, sobre as pilhas de lenha que são feitas como fogo para Deus. O sacerdote assim fará expiação para ele, pelo pecado que ele cometeu, e ele será perdoado. A oferenda de culpa variável. Se uma pessoa peca, aceitando um juramento que nega ter sido ela testemunha de uma certa questão,
e ela não testemunha quando na realidade viu ou ouviu algo, ela deve assumir as consequências de seu pecado. Ou, se uma pessoa toca em algo ritualmente impuro, seja a carcaça de qualquer animal não kosher, selvagem ou doméstico, ou qualquer réptil impuro morto, e então ela, não estando consciente de que estava impura, entra no templo sagrado ou come de um sacrifício, ela é culpada. Igualmente, se ela entra em contato com qualquer impureza ritual originária de um ser humano, o que a torna impura, e então não se conscientizou disso e entra no templo ou come de um sacrifício, e ela mais tarde se lembra, ela é culpada. Ou, se uma pessoa faz um juramento verbal para fazer mal a si mesma, ou bem a si mesma no futuro, não importa o que é expresso no juramento sobre o passado, e então se esquece sobre seu juramento e viola um desses juramentos, e então, mais tarde, ela se lembra, ela é culpada. Quando ela é culpada em qualquer desses casos, deve confessar o pecado que cometeu. Ela deve trazer uma oferenda de culpa a Deus pelo pecado que ela cometeu. Deve ser uma cordeira ou cabrita, trazida como uma oferenda de pecado. O sacerdote, então, fará expiação pelo pecado da pessoa. Se ela não possui recursos para uma cordeira ou cabrita, a oferenda de culpa que ela apresenta a Deus por seu pecado será 2 rolas ou 2 jovens pombos comuns. Um será uma oferenda de pecado e o outro será uma oferenda queimada. Ela os trará ao sacerdote, que deverá primeiro sacrificar o pássaro designado como a oferenda de pecado. Ele deverá destroncar seu pescoço das costas sem separar o esôfago da traqueia. Ele então aspergirá parte do sangue da oferenda de pecado direto do pássaro sobre a parede do altar. E o restante do sangue será derramado direto do pássaro sobre a base do altar. Se esta for oferecida com a intenção específica de ser uma oferenda de pecado, então ela é uma oferenda de pecado válida. Então, ele sacrificará o segundo pássaro como uma oferenda queimada, de acordo com a lei de oferendas queimadas de pássaro. O sacerdote então fará expiação por ela, pelo pecado que a pessoa cometeu, e ela será perdoada. Mas, se a pessoa não possui recursos para as 2 rolas ou os 2 jovens pombos comuns, o sacrifício que ela deve trazer para o seu pecado consistirá em 1/10 de efa de farinha fina de trigo, e ela é uma oferenda de pecado. Não se colocará óleo nem olíbano sobre ela, pois é uma oferenda de pecado. Ela trará para o sacerdote, e o sacerdote escavará 3 dedos cheios, de modo que aquela que trouxe a oferenda seja lembrada positivamente diante de Deus. Ele queimará essa porção como uma oferenda de pecado sobre o altar, junto com as pilhas de madeira que são feitas como fogo para Deus. Se a porção foi separada e queimada com a intenção específica de que é uma oferenda de pecado, então ela é uma oferenda de pecado válida. O sacerdote assim fará expiação pelo seu pecado que ela cometeu, com uma das 3 oferendas acima mencionadas, e ela será perdoada. Assim como no caso da oblação, as porções não queimadas desse sacrifício pertencem ao sacerdote.
A oferenda de culpa por malversação. Deus falou a Moshe dizendo: se uma pessoa peca inadvertidamente, expropriando para uso pessoal algo que é sagrado para Deus, o templo sagrado, ele trará como uma oferenda de culpa a Deus um carneiro perfeito, sem defeitos, de 2 anos de idade, como um valor prescrito de ao menos 2 shecalim de prata, de acordo com o shekel padrão do santuário, para uma oferenda de culpa, pela malversação de algo que era sagrado. Ela deve fazer plena restituição ao santuário, acrescentando 1/5 do valor de sua malversação, e dá-lo ao sacerdote. O sacerdote então expiará por ela com o carneiro da oferenda de culpa e ela será perdoada. A oferenda de culpa em caso de dúvida. Se uma pessoa está incerta se pecou por transgredir qualquer um dos mandamentos proibitivos de Deus, puníveis com a excisão da alma, exclusão, no caso de uma transgressão intencional, ela é culpada e assumirá as consequências de seu pecado. Ela deve trazer para o sacerdote um carneiro perfeito sem defeitos do rebanho, com o mesmo valor de uma oferenda de culpa. O sacerdote, então, fará expiação pelo pecado inadvertido que a pessoa possa ter cometido, e ela será perdoada. É uma oferenda de culpa por ela ter se tornado culpada perante Deus. A oferenda por desonestidade. Deus falou a Moshe dizendo: se uma pessoa peca e comete uma ofensa de malversação contra Deus, mentindo para seu companheiro com relação a um artigo deixado sob custódia, dinheiro que é parte de um acordo comercial ou de um empréstimo, ou um objeto que é roubado, ou sonegar fundos, ou a pessoa encontra um objeto perdido e ela nega todas as transgressões acima mencionadas. E jura falsamente que ela não precisa devolver nada. Em qualquer destes casos em que a pessoa pode pecar, o que deve ocorrer é que quando ela sente que é culpada de tais pecados, ela deve retornar o objeto roubado, os fundos sonegados, o artigo deixado sob custódia, o artigo encontrado ou qualquer coisa mais com referência ao qual ela jurou falsamente. Ela deve fazer a restituição do principal e então a ele acrescentar 1/5 do valor. No dia quando a pecadora se arrepender de sua transgressão, ela deve restituir seu legítimo dono. Ela deve então trazer para o sacerdote sua oferenda de culpa a Deus, um carneiro perfeito, sem defeitos do rebanho, num valor prescrito, como uma oferenda de culpa. O sacerdote então fará expiação por ela diante de Deus, e ela será então perdoada por qualquer das transgressões acima mencionadas que ela tenha cometido, acarretando culpa. Aqui termina a Parashá Vaikra.